O que vou dizer de Donald Trump? Vou dizer que já trabalhei na cidade onde ele tinha seus negócios e que a mídia sempre elogiou o trabalho que ele tinha feito na área dos negócios, sempre, como um grande vencedor. Agora, quando ele se candidatou a ser presidente dos Estados Unidos, sendo que nunca foi da política, e sim do trabalho, recebeu um golpe desferido pela mídia mundial para derrotá-lo de vez por todas. Agora, ele criou alguma coisa interessante: a volta da Bíblia para as salas de aula. Levando em conta que os Estados Unidos é um país que as suas raízes são cristãs, a Bíblia sempre foi bem aceita. O que muitos brasileiros não sabem é que o Trump se criou na igreja. Vocês entendem? Na igreja. E quem era o pastor dele? Norman Vincent Peale, que escreveu o livro O Poder do Pensamento Positivo e outros livros mais. E é bom lembrar que o livro O Poder do Pensamento Positivo originalmente era O Poder da Fé. Mas como os editores viram que não era vendável, então trocaram o título do livro. E saiu como nós conhecemos. E eu li na minha juventude e eu me identifiquei muito com aquele pastor. Você é aquilo que o seu mentor foi. E agora a Bíblia volta para a escola por misericórdia e bondade de Deus. Também ele lançou um decreto, uma ordem, que toda pessoa que recebe ajuda governamental tem que passar por exame antidoping. Tem que ter certeza que a pessoa não está pegando dinheiro do governo e comprando drogas. Porque o que eles fazem? Com ajuda governamental, muitos compram drogas. E ele não quer isso, ele não quer que a droga se propague na América. Muitas pessoas estão com medo da ação dele. Inclusive, tem um jornalista brasileiro que diz que torce para que Donald Trump não vá até o fim do seu mandato, porque Donald Trump quer proteger a América. E protegendo a América, os outros países, como China, vão se expandir pelo mundo. Ora, é bom entender que Trump não é o dono da América. Ele é o presidente dos americanos. Esse jornalista não consegue entender aquilo que eu chamo de imprensa nanica. E que a América não é a polícia do mundo. Quando alguém faz alguma coisa errada e os americanos tomam partido e combatem, eles começam a vilipendiar o nome dos americanos. Como o fato de Cuba. Vocês já imaginaram se não houvesse o bloqueio naval lá em Cuba e eles exportassem o comunismo mais do que já exportaram, como é que seria o mundo hoje? Mas os americanos disseram: não, nós não queremos comunismo no mundo. E eles estavam tão certos que hoje, meu filho está na Rússia, hoje. E o comunismo na Rússia hoje é banido. Ninguém pode ser comunista na Rússia hoje. Porque o Partido Comunista foi lançado no cesto de lixo da história. Para vocês que falavam mal do Trump, vocês da igreja, vê se alguém se importou com a leitura da Bíblia na sala de aula. Somente Trump. Então, Trump, nos seus primeiros dias, está indo muito bem. E há muita gente assustada, mesmo americanos. E eu pergunto para eles: como é que você quer seu país?
se quer que mate os meninos americanos, para estas feministas doentes, é bom saber que a maioria das crianças que nascem são meninas. Então elas matam as meninas. As feministas matam as meninas. E ninguém diz nada, né? Veja o que aconteceu. 300 ônibus vieram para Washington para fazer baderna. 300 ônibus de mulheres. E o gasto foi de 90 milhões de dólares. 90 milhões de dólares que poderia ser empregado na ajuda de crianças necessitadas em todo o mundo. Mas elas querem serem feministas. E o discurso delas é um discurso podre, sujo, imundo, de baixo nível. O programa delas foi tão vergonhoso em público que eu não tenho liberdade para conversar com a minha esposa o que eu ouvi. Vocês estão vendo o que estão fazendo as feministas através de um governo que quer ser mundial. Ele não quer isso aqui. E aí, na posse dele, eles tocaram fogo, quebraram vidraças, e eles pensavam que não haveria combate. Ele disse: não, a ordem, a lei e a ordem. E eles foram presos. Alguns deles vão pegar 10 anos de cadeia. 10 anos de cadeia. E algum deles já se fala em prisão perpétua. E aqui, quando fala em prisão perpétua, é para sempre. Morre lá na cadeia. Porque eu visito cadeias, né? Eu sei o que estou falando. Ontem mesmo visitei 2 cadeias. Eu sei o que eu estou falando. Então, agora, vejam só, quando a esquerda ganhou a última eleição, nenhum vidro foi quebrado, nada, não houve incêndio, nada. Mas aqui eles queriam fazer o que a esquerda fez no Brasil, tocando fogo em pneus, bloqueando estradas. Mas aqui a lei funciona. E ele disse: se vocês não pararem, eu vou mandar os fuzileiros navais. E o fuzileiro naval é o melhor soldado do mundo. Olha como ficou a situação ruim para eles. Vieram de muitos estados para fazer baderna aqui, foram presos e não vão voltar para casa. Por quê? Porque são desordeiros. Olha, meus amados irmãos do Brasil da esquerda, os candidatos da esquerda nunca trabalharam. Não existe nada de trabalhador neles. Nada. Eu conhecia todos eles. Qualquer dia eu vou postar um vídeo sobre o regime militar, que não é nada disso que eles dizem. Nada. Eu estava lá. Eu estava presente. Eu participei. Eu posso falar. Então, me alegro muito que a América comece a andar em outros trilhos. Onde a palavra de Deus era banida, agora é aceita e respeitada. E é um homem de negócios. A América não é a polícia do mundo. Trump não é o dono da América. A lei está funcionando.